programa a seguir é uma produção independente e de responsabilidade de seus idealizadores. Bom dia, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o programa Estúdio Inter, diretamente aqui da TV Rio Preto, canal 7 pela NET TV e também em todas as plataformas digitais. Por lá você consegue acompanhar tanto os programas inéditos, como também os reprises, que, aliás, durante toda a semana a gente tem os horários especiais de reprise na programação da TV Rio Preto e você consegue conferir lá no site. Tudo fácil para você se conectar com as melhores informações todos os dias. E olha, o programa de hoje eu vou dizer para vocês que está saboroso. É isso mesmo. No primeiro bloco, eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios o chefe Thiago Caparrós. Ele que vai contar pra gente toda a sua trajetória com a gastronomia e também falar de data comemorativa, porque eles são várias casas, mas eu vou deixar que ele conte. E uma delas está completando 20 anos e você provavelmente já foi lá em algum momento da sua vida. Então senta aí na frente da telinha, não sai não, está no ar o Estúdio Inter de hoje. Vamos lá. Você prefere Cultura del Grano? Você prefere Flor de Sal? Você prefere Le Jardin? Você pode escolher, meu amor. Uma coisa é fato. Em qualquer uma das três casas você vai comer o que há de mais caprichado. E o mais interessante é que muitas vezes a receita é simplista, com aquele gosto de comida caseira, mas vem sempre com um toque de sofisticação, porque esse é o DNA de Thiago Caparrós, que está aqui comigo hoje. Eu estou muito feliz de te receber para contar um pouco da tua história. Eu acho que todo mundo tem essa curiosidade, né, Thiago? Porque você fica nos bastidores, você fica ali na cozinha, suando a camisa literalmente. Mas as pessoas devem ter essa curiosidade de saber quando você virou a chave e falou, cara, gastronomia é minha praia. Como é que foi isso tudo? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Feliz de estar aqui. Quando eu virei a chave, eu acho que eu devia ter uns 12 anos. Eu via meu pai cozinhar, eu acho que a inspiração veio do meu pai, e aquilo me despertou uma curiosidade para saber o que mais podia ser feito além daquilo que eu estava experimentando. E eu vivi uma infância dentro de fazenda, né? A gente tinha uma fazenda em Rondônia e eu ia para lá, passava 40 dias, 50 dias. As minhas férias sempre foram lá. E eu vi coisas muito interessantes. Por exemplo, a gente abater um animal e usar absolutamente tudo, né? A gente ir pescar e comer o peixe, caçar e comer a caça e buscar palmito no meio da mata. Olha isso. Então, assim, isso sempre me despertou essa muito curiosidade, vivo, né, para você. E de sensações distintas. Tá. Eu gostaria que todo mundo pudesse ter essa experiência de ir buscar o palmito no mato, matar uma galinha no terreiro e juntar os dois e fazer uma refeição que é uma coisa tão brilhante. Ó, eu não consigo matar galinha não, mas eu pego alface. Mas a gente tá falando de mais de 30 atrás, tá? Então assim, faz tempo mesmo. Faz sentido. A primeira vez que eu acho que eu fui para Rondônia e conheci a Amazônia, eu devia ter, eu acho que 6 ou 7 anos. Então assim, eu comecei muito cedo a ter essa experiência. Então para mim... Era natural. Natural. E é natural para muita gente. E eu acho que deve ser. A gente deve levar uma coisa muito em consideração. Todos os animais que a gente abate é para nossa alimentação. Sim. Então a gente não está desprezando não é pra crueldade, uma vida. Eu acho que é em função de um bem maior. Então isso precisa ser claro, deixado claro, né? Que a gente não faz isso a troco de nada. Perfeito. Não, é fato. E o cozinheiro hoje está muito mais consciente e ele usa isso como eu preciso usar tudo do animal para que aquela vida possa fazer sentido, possa valer a pena. Isso é a premissa de um bom cozinheiro, de uma cozinha bem elaborada. Bom, e aí você teve essas experiências na fazenda, depois aos 12 anos te despertou a curiosidade. Você era uma criança que ia para a cozinha? Seus pais deixavam você xeretar na panela? Eu ia muito para a cozinha justamente porque eu tinha essa liberdade de ver o meu pai cozinhar. E então, quando ele estava na fazenda, quando ele estava em Rondônia, eu me aventurava nas panelas de casa. E sempre tive muitos utensílios, né? Porque ele gostava muito daquilo. Então eu comecei a fazer... Você se lembra receitas. A primeira coisa que você fez, assim, inusitada? Olha, eu não sei se eu me lembro a primeira, mas eu me lembro de um frango com
tomilho, que eu achei num livro de receita muito antigo, era um frango com tomilho. Eu não tinha tomilho, porque na época era muito mais difícil essas especiarias, ervas e tudo mais. O que eu achei no Mercadão na época, na banca da dona Iraci, né, diga-se de passagem, eu achei cominho, que não tem nada a ver com Nada a uma coisa ver. com a Um outra. sabor é uma coisa, outro sabor é eu outra. usei a mesma quantidade de cominho que dizia para usar de tomilho. Quem comeu? Ninguém comeu. Ninguém comeu. Que delícia! Ninguém Só comeu. que não. Mas essas são coisas que marcam a gente, que trazem um senso memória de direção. afetiva, né? E um senso de direção. Uhum. Olha que legal. Eu simplesmente substituí uma coisa pela outra. E que Achando que ia dar desse certo. jeito. Não funciona assim. Todo mundo acha, né, que a cozinha é muito da experimentação. Ela é realmente da experimentação, mas você tem que dosar. É que nem veneno, né? Na dose errada não vai dar bom. Veneno, anestesia. Pois e tudo mais. Eu acho que a cozinha é muita experimentação, mas principalmente 2 ingredientes que não podem faltar jamais em cozinha nenhuma, inclusive na nossa dentro de casa, né? Que é bons ingredientes e bom senso. Perfeito. Você tem os dois, metade do caminho. Metade do caminho está andado. Bom, vamos lá. E aí então você cresceu, você foi estudar. Quando que nasce o Flor de Sal? O Flor de Sal nasce quando eu volto da França. Na verdade, eu fiz hotelaria porque eu não sabia exatamente o que eu queria dentro de um restaurante. Se eu queria gerenciar, se eu queria cozinhar, se eu queria servir. E cada uma dessas profissões, né, cada uma dessas áreas é muito específica. Então eu fui fazer hotelaria em Água de São Pedro para entender. Me formei em 99 em hotelaria. Fui para os Estados Unidos fazer um estágio que passava por todos os setores do hotel. Que legal. Entrei na cozinha, nunca mais saí. Aí fui para a França fazer escola de cozinha na França, porque eu sabia cozinhar, eu já estava cozinhando profissionalmente, mas eu não sabia por que um molho quebrava, por que uma receita desandava, por que aquela massa não crescia. Então aí eu falei assim, eu preciso aprender, eu preciso saber o que eu faço para que as minhas coisas deem alquimia, certo. né? A química e física pura, porque cozinha é química e física pura, na sua mais pura expressão. Tá vendo, minha amiga dona de casa? A senhora pode se considerar, inclusive, uma cientista aí na sua cozinha. Uma alquimista. Porque o alquimista é o cientista que experimenta. O cientista, ele vai na precisão. E o alquimista é o que inventa, que mistura as coisas em busca de um resultado diferente. Então, aí eu me formei em 99, fui para os Estados Unidos, entrei na cozinha, nunca mais saí, fui para a França. Quando eu voltei, em 2004, final de 2003, se eu não me engano, fui ser sócio de uma pizzaria, porque eu queria exercer a minha profissão, mas eu não tinha por onde começar. Fiquei sócio dessa pizzaria 1 ano, e depois comprei um antigo restaurante que se chamava Zafferano, né? Dom Pepe, lá perto da Curva da Galinha, perto do aeroporto, que é onde nasceu o Flor de Sal. Eu lembro, eu fui lá logo no começo, no almoço de professores. 16 de setembro de 2005 a gente abre o Flor de Sal. Ficamos 3 meses às moscas sem ver um único cliente, de repente o restaurante explode. E daí então foi só crescendo, fazendo novas pesquisas, viajando muito para poder trazer o que hoje o Flor de Sal é. Eu costumo dizer que o Flor de Sal me fez e eu fiz o Flor de Sal. A gente é uma combinação... Uma simbiose. Que trouxe isso que hoje é o Flor de Sal, que tudo que a gente já viu. Qual é a característica maior do Flor de Sal? Eu duvido que tenha alguém aí do outro lado que não tenha tido a oportunidade de ir até lá. Mas, para quem não foi, qual é o grande DNA do Flor de Sal? O que você fala assim, cara, é isso aqui que representa o Flor de Sal? A minha ideia, quando eu abri o Flor de Sal, foi trazer uma boa gastronomia, uma boa comida para Rio Preto e região. Naquela época, eu tinha acabado de voltar da França, eu me inspirava nas cozinhas de bistrô, que são cozinhas, teoricamente, das casas dos franceses, né? São pratos simples. É um filé com batata frita, é um filé com purê de batata e um molhinho de pimenta, né? Então, assim, é uma cozinha relativamente simples para os franceses, que tem um desenvolvimento gastronômico muito maior do que o nosso. E eu queria trazer isso para cá. E eu gostaria, naquela época, era a minha ideia, de transformar um restaurante onde todas as pessoas pudessem ter uma refeição simples, porém fantástica, e que você pudesse ir sem a pretensão de ir a um restaurante. Que você não se preparasse para ir a um restaurante.
Engano meu, não foi o que aconteceu. A gente acabou crescendo e se transformando num grande restaurante. Mas essa era a minha ideia. A ideia de trazer uma boa refeição, uma boa comida para a cidade, que ainda não tinha na época. E o meu diferencial na época e até hoje são os molhos que acompanham todos os pratos. Vou falar um negócio pra vocês. Se tivesse jeito de comer de joelho lá, que nem eu faço aqui no estúdio de vez em quando, que eu falo assim, é de comer rezando, você faria isso no restaurante. Mas é que lá é tudo muito bonito, muito aconchegante, então você vai manter a elegância. Bom, 20 anos de Flor de Sal e nessa história toda nasce o Cultura. Nessa história toda, nesse meio de caminho. No meio do caminho, a Cultura está fazendo 11 anos aí, né? A Cultura deixou de ser uma pizzaria quando era Casa Grande e se transformou numa cantina, que é a Cultura del Grano, né? Que é a cultura do grão, do grão de farinha que faz as nossas pastas, que faz as nossas pizzas. Essa foi a ideia de transformar uma pizzaria em uma cantina também com pizza para poder proporcionar de novo uma outra ideia, uma outra gastronomia, uma outra cozinha para Rio Preto. E eu procuro eu sempre fui, mas eu procuro manter as minhas origens, que é o clássico. Eu não sou invencionista, eu gosto das releituras, eu gosto de pensar uma nova maneira de apresentar aquele mesmo prato. Que seja um espaguete bolonhesa, que todo mundo gosta, que todo mundo sabe fazer em casa, todo mundo tem a sua receita. E eu gosto de ter essa visão e falar assim, como é que eu posso propor um bolonhesa de uma maneira diferente? Isso que eu trago hoje para os meus restaurantes, tanto o Flor de Sal, quanto o Le Jardin, quanto a Cultura del Grano. Uma cozinha leve, que é o que a gente está precisando, a gente está cansado do emperequetado, a gente está cansado em tudo eu penso, tá? Cansado do emperequetado, cansado do pesado, cansado do cheio de coisas. Santa Chanel, menos é mais. Menos é mais. Sempre foi. A gente demorou muito tempo para aprender. Para perceber. Então essa é a nossa ideia hoje. E o Le Jardin nasce enquanto o Flor de Sal estava passando por uma transformação e agora ele permanece. Permanece. O Le Jardin veio para ficar. Eu transformei, quis de novo trazer mais novidade para Rio Preto. Então eu transformei o Flor de Sal, que era um espaço único, em 2 espaços. O Le Jardin, todo decorado, feito para o almoço, um lugar leve, super arborizado, super... É fresco. É fresco, é gostoso. É gostoso, é fresco. Para o almoço, que a gente tem vou dizer, o nosso inverno senegalês, né? Essa lua laranja. Esse brilhante friozinho de São José do Rio Preto. Então trago um cardápio leve, um cardápio super fresco, super perfumado, para que a gente possa ter um almoço mais leve, um almoço mais tranquilo, um almoço mais rápido. E aí foco de novo na parte da frente, que é o Flor de Sal, para um jantar super exclusivo, super requisitado, para que eu possa trazer duas experiências num lugar só. Amei te receber, quero que você volte aqui mais vezes, porque eu acho que histórias como a sua fazem com que pessoas que estão lá do outro lado falem assim, cara, acho que eu vou em busca realmente do meu sonho, de se mexer, de fazer a coisa acontecer, né? Eu costumo dizer, principalmente para essa geração nova, assim, não desista. Não é fácil começar, não é fácil ter uma vida longeva no que quer que você escolha, mas não desista, vale a pena. Adorei. Obrigada mesmo. Bom demais. Ai, gente, delícia. Então já fica o convite para você. Vá conhecer o Le Jardin, o Flor de Sal, o Cultura. Com certeza você vai ter experiências memoráveis. E eu falo que uma boa refeição ao lado de pessoas que você ama é para sempre, meu amor. Fica aqui e fica aqui. Eu vou ligeirinho pro intervalo e na volta a gente vai falar de um grande evento que já está chegando, está batendo aí na porta. A temporada de feijoadas em São José do Rio Preto é aberta com a Feijoada do Mané. Eu já venho, é rapidinho. Meu dia a dia é bastante agitado. Tudo começa no cuidado com o filho, no corre-corre do trabalho. É por isso que não descuido da minha saúde.
E aqui está o meu maior segredo: água mineral Rárida, com todos os nutrientes que meu corpo precisa para eu ter mais qualidade de vida. E claro, ninguém é de ferro, né? Água não é tudo igual, por isso eu uso e indico água mineral natural Rárida. Os óculos de sol ou de grau se tornaram acessórios indispensáveis. A correria do dia a dia exige além de beleza estética. É preciso proteção com qualidade, lentes de alta performance e certificação e garantia. Casa dos Óculos Caibinhos, com você em todos os momentos do seu dia. Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 45 opções de lojas. Rio Preto Shopping, sempre novo para você. Estamos de volta, eu falei pra vocês que era bem rapidinho e agora é hora de mergulhar na história de uma mulher que fala de sabores como ninguém. Aliás, acho que a história dela se mistura muito com sabores, amores e muitas histórias. Está aqui comigo hoje a querida amiga Natália Clementin, ela que é influenciadora da área gastronômica aqui de Rio Preto, mas começa a sua trajetória xeretando na cozinha quando ela vai parar no Masterchef. Bom dia, maravilhosa! Como é que você tá, meu amor? Tudo bem, obrigada pelo convite. Oh, demorou pra você vir aqui, hein? É verdade. Sassi. Hoje é faz um tempão que nós tá lá. Agora vai. Hoje vem, pronto. É isso aí, obrigada pelo convite. Me conta uma coisa, Nath. De criança você já era uma menina xereta de cozinha? Ah, eu sempre fiquei em volta da minha mãe, né? Ela pedia pra eu picar as coisas, buscar alguns ingredientes. Eu lembro que eu buscava o fermento pra ela fazer pão, vinha cheirando assim no fermento. Sabe aquele fermento gostoso? O fermento fresco de padaria, né? E aí eu achava que era mágico, assim, colocar o açúcar no fermento e ele derreter. Eu ficava, assim, super feliz de poder ajudar ela a fazer isso. E eu fiquei em volta dela e fui aprendendo, fui tomando gosto pela cozinha. Mas naquela época, Thaís, as pessoas não tinham essa coisa de chefe. Pois né? é, o Masterchef que você participou foi uma das primeiras edições, eu não me lembro, que foi a primeira edição de amadores ou segunda edição? Foi a quarta edição. De amadores, mas né? quando eu fui fazer faculdade, por exemplo, não tinha essa quantidade de faculdades que tem, não tinha esse glamour, não, né? Mas é mais assim, a profissão de chefe não era tão... A gourmetização da profissão. Não tinha chefe, não existiam influenciadores na internet fazendo conteúdo, né? Não tinha isso. Então eu fui fazer jornalismo. E na minha cabeça, assim, ó, das duas, uma, eu vou usar pra alguma coisa. Pra me comunicar bem, eu vou usar o jornalismo. O caminho é esse. É, que a Ana Maria Braga fazia o quê, né? Ela era jornalista. E ela cozinhava, E ela cozinhava, então vamos aí seguir. Então aí eu fiz jornalismo, né? Querendo fazer gastronomia, mas sem condições de fazer gastronomia, porque era só em Águas de São Pedro e olhe lá. Ou os cursos internacionais, que aí eram mais complexos ainda. Não dava, pra mim, eu sempre uma Nem eu quando eu decidi simples, fazer moda. Nossa senhora, que tragédia. E aí a gente foi crescendo, a profissão foi crescendo. Eu entrei no jornalismo, mas sempre gostando muito de gastronomia. Aí uma válvula de escape, falei assim, vou fazer um site, vou fazer um blog, vou fazer um canal no YouTube. Eu passei por todas as fases do que digital. A internet teve, né? Primeiro com o blog, depois sites, depois YouTube, até chegar nas redes sociais e hoje com os vídeos, os microvídeos que eu faço. Mas assim, a minha profissão é jornalista e hoje eu me considero uma jornalista gastronômica mais do que somente uma influenciadora. Uma experimentadora de sabores. Eu falo que a profissão é boa, né? No mínimo gostosa. Antigamente a gente tinha, né, na área do jornalismo, crítico de gastronomia. Hoje né? Que no Brasil até pouco explorado, mas no exterior o que eles diziam era tipo a chancela daquele restaurante ou daquele chefe. Uma pena que a gente não tem isso com tanta frequência aqui no Brasil. Fica aí a dica para quem ainda está nos editoriais. Mas enfim,
Você vai e me para no MasterChef. Exato. Que experiência foi essa? O que você traz de memórias daquilo? Ou primeiro assim, vou pra lá fazer o quê? Como é que foi tudo isso? Eu sempre assisti, gostava, né? Mas na minha cabeça eu nunca vou chegar, não conheço ninguém, não sou ninguém, né? Não tem como comprar uma vaga nessas coisas, então eu não vou chegar. Aí eu me inscrevi, não passei nem na primeira nada e fiquei super frustrada. Falei, como assim, né? Eu acho que eu cozinho bem, eu acho que eu tenho potencial, eu vou estudar, vou fazer direito, na próxima edição eu vou me inscrever. E aí eu me inscrevi, na época a gente passava por muitas eliminatórias, eu acho que hoje, né, depois da pandemia, né, esses processos foram minimizados, mas antes era assim, várias eliminatórias e eu fui passando. E cada eliminatória que eu passava, eu falava, meu Deus, eu acho que eu vou chegar. Agora me conta uma curiosidade. Você que tinha que levar os ingredientes, a receita era da sua cabeça lá nas eliminatórias ainda? Teve vários momentos, vários formatos, né? Várias coisas. Então, numa primeira a gente tinha que mandar um vídeo, numa segunda a gente tinha que ir até São Paulo, finalizar uma receita, né? Então, quando a gente vai finalizar a receita, o cara não pergunta, você mora aqui em São Paulo, você vai trazer os ingredientes? Pois é. Eu ia dias antes, eu comprava lá, eu fazia na casa dos amigos. Isso que eu fiquei pensando na logística, né? Porque igual a você, tinham gente de Eu todos tinha um amigo jornalista em São Paulo, que é o Matheus Luz, um querido, e ele me abrigou praticamente, eu cozinhava na cozinha dele e falava, só deixa um pouquinho pra eu comer. E aí eu fiquei lá e eu fui fazendo as eliminatórias, fui passando e aí eu levava as coisas. Teve uma eliminatória que eu levei até um frango caipira de Rio Preto pra lá. Levei, gente. Por que eu tô contando isso, pedindo pra você contar isso? É pra quem tá ali do outro lado, muitas vezes olha pro processo e fala assim, foi fácil, ela chegou lá, tava tudo montado. Gente, não existe caminho fácil, existe caminho suado, com muita dedicação para que você depois colha os frutos. Olha, se existe caminho fácil pra mim, não foi não. Eu passei por todos os perrengues de levar frango mesmo, caipira aqui, rezando pra ele não estragar, porque eu ia de ônibus, né? Caraca. A gente não tinha nem condição de avião, então eu levava aqui, 6 horas o franguinho no gelo, assim, pra chegar lá e você chegou até que fase do MasterChef? Eu fui até a metade do programa, mais ou menos. Mas foi uma experiência muito legal, muito enriquecedora. Foi um divisor de águas mesmo. Eu já fui com esse pensamento jornalista, né? Já trabalhava né, com gastronomia no sentido da comunicação. Nunca trabalhei em cozinha, nem era minha pretensão, né? Eu estudei jornalismo, Ana Maria Braga. Estudei jornalismo para qualquer referência é mera coincidência. Braga. Eu também gosto bastante dela. Alguém precisa de um programa de culinária, enfim. E aí eu sempre tive essa pretensão de trabalhar mesmo com publicidade, com vídeos e tudo mais, sendo jornalista gastronômica. E eu fui já com esse pensamento. Eu falei, legal. É que aquilo, pra mim, eu sempre explico isso. Aquilo pra mim era muito importante. Então, em determinado momento, aquilo me fechou e eu fiquei muito nervosa no programa. Então, isso talvez tenha minado um pouco a minha experiência ali, né? Eu fiquei muito nervosa. Não é em casa a gente assiste MasterChef assim, nossa, que burro, o que ele tá fazendo? Por que ele não fez isso? Chega lá. Por que ele tá jogando isso na panela? Você trava, não é tua cozinha, não é tua panela, não é teu fogão. Você não tem chance de errar. Se aquilo é muito importante pra você, eu travei um pouco. Então eu fiquei um pouco travada no programa, mas foi uma boa experiência. Saí de lá não com um erro grotesco, não xingando, brigando ninguém, porque já aconteceu. Já aconteceu, quem acompanha sabe. Então, eu saí de lá com um erro mínimo de ponto de carne, que foi assim, perdi o ponto da carne. Quem nunca perdeu o ponto da carne? E ponto de carne é relativo. Às vezes pra você não agrada, mas pro outro agrada. Mas assim, foi Se o tempero estava bom. Foi um erro técnico e tá tudo bem, né? Depois eu saí do MasterChef e procurei estudar gastronomia, porque eu queria fazer, né, as coisas direito, atender todo mundo corretamente. E eu consegui, né, com o tempo, consegui com o tempo encontrar mesmo, né, me encontrar ali nesse e acho que a gastronomia, outro dia o Thiago Caparrós esteve aqui comigo conversando, a gente falando de como ele foi crescendo na cozinha e tudo mais, eu acho que tem muito do seu DNA, daquilo que você quer explorar na cozinha, né? Tudo bem, tem a técnica, tem o livro de receita, tem a história do prato, mas também tem a personalidade de quem faz. E eu acho que isso é
algo que ainda deve ser mais valorizado, mas a gente está caminhando para isso. Natália Clemente, então, passa por toda essa trajetória, comunicação, comida, tudo junto e misturado, e vai para o Rio Preto Shopping com uma exposição Sabores de Rio Preto, contando a história da gastronomia de Rio Preto. Gente, essa exposição foi lindíssima. Se você não pôde visitar, vai estar disponível nos canais da Natália, então corre lá para conferir, porque são imagens muito legais e histórias muito legais. Eu sempre fui uma curiosa da gastronomia da minha cidade, né? No MasterChef eu representei muita culinária caipira e sempre falei muito da culinária da minha cidade. E eu gosto dessa coisa histórica da comida realmente com emoção, né? Comida afetiva, né? Comida afetiva. Muita gente fala de afeto, muita gente fala de lembranças, às vezes que nunca teve. E eu sou uma pessoa que sempre tive. Fui criada no sítio, fazendo requeijão e doce de leite no fogão a lenha. E eu tenho isso dentro de mim, é uma coisa minha, não é um afeto. Legal. Não é um afeto construído. Não é uma memória que eu nunca tive. Eu tive essa memória, né? Muita gente fala assim, que saudade da água no negócio de barro. Ninguém tem um negócio de barro em casa. Eu bebo água do galão de barro, do pote dentro de barro. casa. Então, assim, são memórias que eu tenho que eu queria levar para as pessoas, né? Eu fui a vida inteira no Suco Moenda, por exemplo, comer torta de frango. E às vezes quando eu falo assim, nossa, eu amo a torta de frango, a pessoa fala, oi? Eu falo, não é possível. Você nasceu aqui? Nasci. Eu falei, não, eu devo estar muito errada. Que nem nunca ter comido cachorro-quente japonês, então, gente. Como? Gente, né? Não é que japa. É como nunca não saber que existe uma coxinha que é super famosa numa doceria. E aí eu fico assim, como as pessoas não têm acesso a isso? Não é que não tem acesso, é que é pouco falado. A gente fala no boca a boca e é importante a comunicação digital para trazer essas histórias pra gente. Eu falei, eu vou além, não vou fazer só um especial dentro do meu Instagram, eu vou levar isso para as pessoas de outra forma. Então eu construí a exposição Sabores de Rio Preto dentro do Rio Preto Shopping, lindíssima, com imagens ainda com histórias, lindo, né? E com as histórias. Os primeiros estabelecimentos, eu achei legal que eu vi as pessoas, fiquei observando por alguns dias e vi as pessoas pararem, assim, apontar. Eu já fui aqui muito quando eu era criança. Minha mãe me levava aqui na Salada Paulista para comer pizza de mussarela em quadradinho, né? Pizza de mussarela em quadradinho. Só lá tinha. Porque eles faziam a pizza de mussarela aperitivo. E aí fazia aperitivo e eu depois lembro. Virou moda, não, depois esparramou para as outras. Sim, mas eu lembro de pequena, correr em volta das mesas e conversar sobre isso com os meus pais. Então, assim, eu tive isso, né? E eu lembrei dessas coisas. Eu falei, não, eu preciso contar isso de alguma maneira. Busquei com todos os historiadores. Gente, vocês já fizeram um levantamento da gastronomia da cidade? Ninguém tinha feito. Os livros da história de Rio Preto não tinham um capítulo da gastronomia de Rio Preto. Eu falei, eu preciso fazer isso. Então eu fui lá, pesquisei, arquivo municipal, busquei um monte de referência, tinha alguns recortes de jornal, né, na exposição, que mostravam que há 113 anos atrás em Rio Preto tinha delivery de comida. Tá, gente? Tá? Já existia iFood. iFood Black River. Então, assim, tinha um cardápio antigo, Thaís, que era assim, quarta-feira, almoço, dobradinha, mocotó, nesse calor de 40 graus. Que do lado do estúdio tem o tio que faz até hoje. Maravilhoso. Dobradinha, mocotó. Ele faz, tá lá a plaquetinha dele escrita no giz. Estabelecimentos, Thaís, que servem a mesma coisa há 70 anos na cidade. E tem gente que... Eu não tô ali na discussão do o que é mais gostoso. Porque aqui a bolinha de carne é mais gostosa. Né? É sobre a história, é sobre o que realmente ali... E vamos combinar, né? Sobre a história desses empreendedores que superaram os desafios de ser um empreendedor gastronômico. Ainda mais depois da pandemia, né? Não, antes da pandemia, pós-pandemia, com todos os planos econômicos que a gente já teve. Eu olho para essas pessoas com essas empresas familiares, muitas vezes, com histórias muito longas. Todas, né? Praticamente. E foram conseguindo superar esses desafios. Então fica aqui o nosso parabéns para vocês. É isso mesmo. Ó, eu amei te receber. Obrigada. Demorou. Eu quero ser de volta aqui, mas depois para nós fazer uma receita de air fryer, que é o que cabe no estúdio. Olha, não, mas eu consigo fazer receita sem fogão.
Tá vendo, Brasil? Rapidinho. Vamos trazer Natália Clementin para experimentar os dotes culinários dela. Obrigada, meu amor. Imagina, obrigada a você. Foi uma delícia te receber, compartilhar a tua história com o meu público. Fiquei muito feliz. E se alguém quiser ver a exposição, né? Ela tá disponível nos meus canais e também no site, né? Conversas de Sabor com Demudo. Tá aí na tela já pra vocês. Tá aí na telinha pra vocês. Tá tudo lá, gente. Obrigada, meu amor. Obrigada a você. E ó, é nessa vibe de histórias, sabores, amor por aquilo que você faz que eu vou me despedindo de você hoje, desejando que você encontre o grande amor da sua vida, mas não aquele que você vai viver uma vida a dois, aquele que vai fazer o seu coração palpitar, aquele trabalho que você vai com energia, com dedicação, que você tenha a possibilidade de encontrar esse grande amor, tá bom? Beijo no seu coração, fiquem com Deus, amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau.